Quando fala em pecado, estamos falando da ação do subconsciente, que é a mesma coisa que o karma. O karma engloba o pecado e a ilusão. Pecado é karma do sentimento, o sentimento que você oculta, guarda, e ilusão seria a crença, karma do pensamento. Mas tudo isso se resume à ação do subconsciente. Quando você comete um erro, tem um sentimento negativo, um pensamento negativo e interioriza esse pensamento, sentimento. Quando você oculta, esconde, você transforma o erro em pecado, que é um sentimento oculto que é a causa das doenças, dificuldades e sofrimentos. Você deve trazer à tona que seria a confissão do processo religioso ou pela análise, psicanálise. No caso da Seitianoye, tem o processo de levar a pessoa ao arrependimento. Como é que se leva ao arrependimento? Reconhecendo o erro, fazendo assumir a culpa e fazendo tomar a decisão de praticar o bem. Tem várias formas de fazer isso. O mais conhecido é a cerimônia de purificação da mente, que é uma confissão escrita, mas virou coisa mecânica e as pessoas acham que basta escrever e queimar, botar fogo, que vai sair os complexos, o sentimento de culpa oculto. O que tira é o arrependimento. O processo de escrever é para você se arrepender, para relembrar, trazer à tona aquela cena, reconhecer o erro ou assumir a culpa e tomar a decisão de não praticar aquele tipo de ato nunca mais. É isso que faz com que os pecados, o sentimento de culpa desapareça. Não é pelo fato de escrever no papel. Escrever no papel é o mesmo processo que um psicanalista faz de fazer lembrar conversando. No caso da Seitiano, a pessoa escreve lembrando o fato, mas não adianta só lembrar o fato, é preciso reconhecer o erro, assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Na Seitianoye, você assume a responsabilidade. Eu sou 100% responsável por tudo o que acontece comigo. Primeira coisa é não passar a culpa do acontecimento para os outros, mas reconhecer, assumir a culpa e, principalmente, tomar a decisão de praticar o bem. Senão, não serve para grande coisa. O pecado se extingue com o arrependimento. O pecado é originariamente treva, sombra, e se extingue quando exposto à luz. A sombra é uma falsa presença que surge na ausência da luz. Na ausência da luz surge o pecado. Por isso que pecado não existe. Pecado é uma falsa presença. Ela não existe, foi criado pela mente humana. Quando a mente humana está cheia de treva, de sombra, de pensamentos negativos, ela cria uma sombra que chama pecado. Quando é mantido oculto, ele continua como treva e não se extingue, porque tem que ser exposto à luz. A forma de expor à luz tem os mecanismos de confissão, de fazer purificação, e assim por diante. Quando você comete um erro, oculta, esconde, você encobre, você transforma em pecado. O pecado desaparece simultaneamente à confissão. É confissão com o arrependimento, não adianta só fazer confissão por fazer confissão. Ao confessar, você traz à tona. E ao trazer à tona, você tem que reconhecer o erro, assumir a culpa, ou assumir a responsabilidade pelo que aconteceu, e assim eliminar o sentimento oculto. Se esconder, se teme expor o pecado, ainda está pegado.
que é segurar, fixar, prender na mente o pecado. Quando nos apegamos ao eu carnal e às coisas materiais, o mundo não se desenrola de modo natural e harmônico. O filme da vida não avança. O filme da vida deveria avançar porque as criações de Deus estão sempre se manifestando. O filme da vida acompanha aquilo que Deus criou. Ela tem que também evoluir. Ao mudar a cena, muda-se o que está acontecendo e muda os fatos da vida. Quando despertarmos para a verdade de que o eu carnal e todas as coisas materiais, inclusive o pecado, não existem realmente, abandonamos apegos, o filme passa a se desenrolar com fluidez, projeta-se o perfeito filme da vida neste mundo. Então, quando você solta, o filme avança e muda a cena aqui. Mas como tem medo de expor, o filme não avança e cena de dificuldade, de dor, de doença continua aqui. Acontecia muito na Seitianoye, cura praticamente instantânea. É como se o filme avançasse repentinamente, mudasse a cena, aparece nova cena da pessoa saudável. Mas como a mente segura, fica ocultando, fica escondendo, fica segurando, o filme não avança e fica projetando a mesma cena de dor, de dificuldade, de pobreza, de carência e assim por diante. O pecado se extingue quando reconhecemos o erro. Equivoca-se quem pensa que seu pecado foi perdoado só porque lhe disseram perdoa os teus pecados. Quando o pecado é realmente perdoado e extinto, desaparece a doença, que é a manifestação do pecado. Assim, pode-se dizer que o praticante da cura divina é aquele que apaga os pecados do próximo, isto é, faz com que dele se manifeste a natureza divina. Com efeito, por mais que a pessoa que faz a mentalização se esforce unilateralmente, o resultado será insignificante se não houver por parte do outro o arrependimento e a disposição de aceitar a verdade. O pecado se extingue quando reconhecemos o erro. Quem não tem a humildade de se arrepender é quem ainda não aprendeu realmente a própria natureza divina. Manifestando-se a natureza divina, ou a perfeição do Filho de Deus, ocorre o perdão. Na verdade, quando dizemos que quando alguém foi perdoado, estamos referindo ao fato de que o pecado ter se extinguido. Então, não adianta dizer seus pecados estão perdoados, mas essa palavra tem que extinguir o pecado. Não é simplesmente perdoar o pecado, é extinguir o pecado. Não basta alguém receber a perdão verbal, eu te perdoo, se ainda não manifestou a sua natureza divina e, portanto, não extinguiu o pecado e a propensão de voltar a pecar. O que tem que estudar e que é bem interessante e é importante é entender a questão de como Jesus Cristo fez a Maria Madalena se arrepender. Como reconhecer o erro? Como reconhecemos o erro? Então, quando você comete o erro, oculta, fica um sentimento oculto, mas quando você reconhece o erro e arrependimento, ela é exposto e o pecado aqui extingue. A meretriz Maria Madalena percebeu que seu procedimento estava errado e arrependeu-se, percebeu que o que ela fazia estava errado. O grande problema das pessoas é que elas não reconhecem que está errado ou fez alguma coisa errada. Se você perguntar para as pessoas, geralmente as pessoas dizem: eu não fiz nada, sou inocente,
é uma coisa que todo mundo faz e assim por diante. Quando passa a manifestar a sua natureza divina, percebe que seu eu estava agindo numa escala bem menor do que sua natureza divina. Quando passa a ter a escala verdadeira, compreende que estava agindo de forma errada e se arrepende. Qual é essa escala? Você só percebe aquilo que está imperfeito porque você é perfeito. Se você for imperfeito, você não vai enxergar o imperfeito, porque vai achar que aquilo é normal. Só o ser perfeito enxerga o imperfeito ou errado. Então, quando você entende, compreende que você é um ser perfeito, você começa a ter outra escala, outra forma de medir as coisas. E aí você enxerga que entre aquilo que o ato que você fez e aquilo que é o correto tem um delta de diferença. Esse delta de diferença é que faz reconhecer o erro. Se perguntar para a maioria das pessoas, até para um bandido, por que você fez isso, ele vai justificar. E vai justificar tão bem que você fica até convencido que o cara estava certo, de tão perfeita a justificativa. Parece os nossos políticos, quando justificam certas coisas, fazem tão bem que você até fica convencido que estão fazendo, está certo. Existem pessoas que têm dom de fazer essa narrativa, constrói uma narrativa tão perfeita que no fim você convence o outro lado que quem está errado é o outro, né? Não ele. Então é mais ou menos isso que acontece com as pessoas. Ela não vê a si como pecador. O pecado se extingue quando reconhecemos o erro. Até aquele momento, Maria Madalena estava medindo a sua conduta com uma escala falsa, mais curta que a verdadeira, e pensava: tem as medidas de uma pessoa normal. Então, ela se achava uma pessoa normal ou fazia aquilo que todo mundo faz. Mas ela compreendeu que estava mentindo aos outros e a si mesma, medindo-se com a escala verdadeira chamada natureza divina, percebeu que seu eu estava manifestando em tamanho menor do que deve ser e se arrependeu por ter apresentado ao mundo como normal algo menor que o normal, porque a media com a escala falsa. Passou a manifestar a natureza divina. Quando você desperta a sua perfeição faz ver a imperfeição, faz ver a distância entre o eu verdadeiro e o eu falso. E aí faz manifestar o eu verdadeiro, ou sua natureza divina. Ao reconhecer o erro, você exterioriza, você confessa. A confissão não tem que ser necessariamente confissão para alguém, né? Você confessa seu Deus interior. Se você não tiver uma pessoa de confiança suficiente, é melhor confessar para o seu Deus interior do que confessar para qualquer pessoa. Nunca deve confessar em público. Isso é a pior besteira que vai fazer, porque vão julgar tudo errado. Quando você faz isso, na verdade, você perdoa a si próprio, reconhece o erro e toma a decisão de não agir daquela forma, você elimina aquele pecado, extinto o pecado que é a causa, o efeito que é a doença, a dificuldade, os problemas desaparecem com o tempo, nem sempre é imediato, né? Às vezes tem uma força, como se fosse força inercial, que leva certo tempo para manifestar no mundo fenomênico. Então, pode demorar. Exatamente esse é muitos problema das pessoas. Como não acontece imediato, acho que não aconteceu nada, mas tem que ter um pouco de persistência.
Uma vez que o homem reconhece que estava errado, o pecado desaparece. Por isso, em vez de se prender aos pecados do passado, deve partir decididamente para a prática dos atos dignos de filho de Deus. Treinar a manifestação da natureza divina, o eu, filho de Deus, ou a minha perfeição interior. A atuação do eu verdadeiro se dá através de pequenos atos do dia a dia, do trabalho, da tarefa em casa. Então, é onde deve exercitar a prática do amor nos pequenos atos, e é onde se manifesta a natureza divina, o Filho de Deus, ou o eu verdadeiro. Quando o eu verdadeiro manifesta, o eu falso, que é a falsa presença, vai desaparecer. Portanto, quanto mais no ato do dia a dia, em pequenas coisas, você esforçar para manifestar o seu eu verdadeiro, ou seja, fazendo o melhor possível. Sempre que for fazer qualquer coisa, faça o melhor possível. Vai estar exteriorizando seu eu verdadeiro, exteriorizando seu eu verdadeiro, o eu falso vai desaparecer. Por isso que não adianta ficar esperando por algo grande. Esperando por algo grande, a pessoa terá poucas oportunidades na vida para pôr o eu verdadeiro em ação. Por isso, devemos atuar o eu verdadeiro nos pequenos atos do dia a dia, ou seja, nas pequenas tarefas, principalmente no trabalho. Já falamos isso na aula anterior, sobre lavando o prato ou limpando a casa. É onde você vai manifestar a sua natureza divina, o eu verdadeiro. É no trabalho e nas tarefas diárias do dia a dia, não é fazendo oração de perdão que vai acontecer alguma coisa. É impressionante, as pessoas ficam fazendo oração de perdão em vez de praticar ato bom. É muito mais fácil praticar pequenos atos do dia a dia do que ficar fazendo oração de perdão. Não tem lógica as coisas que as pessoas fazem. O pecado se extingue quando reconhecemos o erro. Quando existe o ardente desejo de conhecer a verdade e ser salvo, esse desejo manifesta-se necessariamente em atos concretos, fazendo a pessoa oferecer até mesmo tudo o que possui, que foi o caso da Maria Madalena. Maria Madalena se arrependeu, toda arrependida, pediu perdão. Jesus não perguntou o que você fez, ou o que fez, ou o que deixou de fazer. Simplesmente disse: estão te perdoados os teus pecados. E é isso que no episódio do filho pródigo acontece. Quando o filho pródigo retorna à casa, o pai não fica perguntando onde você andou, se você pecou, se você errou, não questiona, simplesmente recebe como filho de Deus. E isso é o porquê que tem a prática da prosperidade. A prática da prosperidade não é para fazer chover dinheiro. As pessoas fazem prática da prosperidade pensando que fazendo aquilo vai chover dinheiro. Ficar falando reino de Deus, de infinita provisão, uma palavra mágica que vai fazer dinheiro na horta. Tem que ver toda a prática, principalmente a primeira parte da prática, que hoje as práticas fast food que fazem na rede de 5 minutos, não fazendo recitação, que é uma bobeirice total, né? Não serve para nada ficar falando reino de Deus de infinita provisão, reino de Deus de infinita provisão. Isso não serve para nada. Qual é o fundamento da prática da prosperidade? É o retorno do filho pródigo ao reino de Deus. Neste momento, o filho retorna ao Pai, retorna ao reino de Deus, retorna àquele que foi expulso. Não foi expulso,
mas simbolicamente expulso, então, simbolicamente, tem uma prática que você faz, regressa ao reino de Deus. Por isso que é a prática da prosperidade. Regressando ao reino de Deus, lá existe riqueza em abundância, mas não é porque fala reino de Deus de infinita provisão que dinheiro vai chover na horta. Isso é crendice. Crendice não é coisa da Seichonoye. A mesma coisa em relação a perdão do pecado. Não adianta dizer eu te perdoo. Né? Não adianta só dizer eu te perdoo de boca para fora. Eu te perdoo porque eu já entendi que eu sou filho de Deus e que você e eu e o outro somos filhos de Deus. Você também é filho de Deus, portanto, eu te perdoo. Mas não é eu, ser humano. É o meu eu interior falando com o seu Deus interior. Como é que uma pessoa deve orientar usando o ensinamento da Seichonoye? De acordo com a doutrina da Seichonoye, a treva, o pecado, não existe originariamente. A treva é um estado de falsa ausência da luz. Então, o pecado é estado de falsa presença. Então, tem que expor a luz. Assim como a treva desaparece quando deixamos de encobri-la, o pecado também desaparece ao ser exposto à luz, pois inexiste originariamente. Como é que se expõe à luz? É pela palavra da verdade ou pela sabedoria que está na verdade. O processo é lento. Tem que ler, 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 ler livro, ler sutra, ler revelações divinas. Tem que ler, ler. Sabedoria, a luz da iluminação espiritual. Quando você encontra uma palavra de sabedoria, quando você vai lendo textos, lá no meio do nada você encontra uma frase que te bate lá dentro de você e faz acender uma luz de repentina. É isso que acontece. Qual é essa frase? Não dá para dizer, por isso que tem que ler tudo. É ler, 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 uma hora bate assim. E isso acontece assim do nada. Estou lendo assim, até mesmo distraidamente, do nada, acende uma lâmpada dentro de você. É a palavra da verdade que fez acender a sua verdade interior. Né? A única coisa que faz acender a verdade interior é a palavra da verdade que você lê. A verdade você não aprende. A verdade está dentro do ser humano. Verdade, Deus, sabedoria está dentro do. Quando você lê uma palavra de sabedoria, ou a palavra da verdade, aquela verdade acorda a verdade que está adormecida dentro de você. Então, isso acontece repentinamente. Você não ensina a verdade, você transmite a verdade por causa disso. Ao compreender que o pecado não existe originariamente, ou seja, se o pecado não existe, o eu, pecador, também não existe. Tampouco eu, que comete o pecado, concluirá que aquele indivíduo mau de até então não era o seu eu verdadeiro. Quando manifesta o eu verdadeiro, o eu falso desaparece, o eu pecador também desaparece. Então, não precisa preocupar com o eu pecador, basta manifestar o eu verdadeiro. E como é que se manifesta o eu verdadeiro nos pequenos dia a dia? O importante é exteriorizar, botar para fora aquilo que está guardado dentro, tirar. Não necessariamente tem que ser por uma terceira pessoa. É claro, tem gente que necessita ser ouvido por alguém, né? Por uma terceira pessoa. Mas se você tiver convicção suficiente, vai fazer confissão para o seu Deus interior, para si mesmo, e isso é o que basta.
Não adianta só confessar detalhadamente, né? Mas tem que ter o arrependimento. Arrependimento é reconhecer o erro. Para reconhecer o erro, tem que manifestar o eu perfeito, porque só o eu perfeito consegue ver o erro, perceber o erro, consegue medir e sentir. Amar verdadeiramente não é adorar imagens, mas amar fervorosamente a sua própria natureza divina, amar a sua perfeição interior. Quando você ama essa perfeição interior, vai querer expressar essa perfeição interior em pequenos atos, nas palavras, nas atitudes, naquilo que você faz no trabalho, nas tarefas diárias, em pequenas coisas. Você vai querer manifestar a sua perfeição interior fazendo tudo da melhor forma possível. E quando você faz isso o dia todo, você não dá chance para o teu eu falso ou eu pecador se manifestar. Não dando chance, gradativamente ela vai desaparecendo. Então, é um processo relativamente fácil, não tem muita dificuldade. É no dia a dia, em pequenas coisas, que vai fazer isso. Quando perceber, você já mudou. Para isso, a única coisa que tem que fazer é tomar a decisão de praticar o bem. Como é que você reconhece que aqueles atos errados não foram praticados pelo seu eu verdadeiro? Quando você manifesta o eu verdadeiro em pequenas coisas do dia a dia. Você percebe naturalmente que coisas que você fazia de forma errada não era você, e sim o seu eu falso. E como o eu falso é uma falsa presença, ela desaparece, ela não existe. Não existindo o causador, não existe a causa, não existindo a causa, não existe o efeito. Os problemas das dores, dificuldades e doenças desaparecem. Você não precisa combater aquilo que não existe, até porque não dá para combater. Você tem que fazer manifestar aquilo que existe. A única forma de manifestar aquilo que existe é no atos diário, do dia a dia, em pequenas coisas. Não é esperando uma grande oportunidade que você vai conseguir manifestar o eu verdadeiro. É em pequenos atos do dia a dia, em pequenas coisas. A coisa mais importante é assumir sempre a culpa de tudo. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Existem muitos casos verídicos que comprovam que palavras do tipo "a culpa foi minha" fizeram cessar desentendimentos, tornaram alegres a vida, contribuíram para reerguer uma empresa quase falida. Eu não vou contar, mas aqui no livro tem o caso de uma empresa que estava falindo, que quando o dono da empresa assumiu a culpa, a empresa se reergueu. Por que produz tanto efeito tão positivo esse modo de viver da Itoen? Itoen é uma seita religiosa tipo Seichonoye, que consiste na auto-reprovação, ao contrário do modo de ver da elevação do homem. Seichonoye não prega tanta humildade, prega o autoelogio e a autoelevação do homem. E é bem contrário da Itoen, por isso que foi a pergunta da pessoa. Por causa da anulação do ego. Quando faz a autorreprovação, significa anular o ego, anulação do antigo eu, e vem o arrependimento e o renascimento do eu verdadeiro. Quando anula o antigo eu, nasce o eu novo ou eu verdadeiro. E aí, com isso, vem o arrependimento. Quando você abandona, quando reprova as coisas que fez do errado no passado, você também abandona os erros do passado, que é renascer e passar a viver a vida como filho de Deus. Por isso que na Itoen
O procedimento da autorreprovação da Itoen também tem bons resultados, assim como o procedimento da Seitianoye, que é a autoelevação do eu como filho de Deus, homem, filho de Deus, também faz manifestar a perfeição. Ambas formas anulam o eu, o ego, anula o antigo eu, anulando o antigo eu, manifestando a natureza divina. Você tem a verdadeira régua para medir os atos e você percebe o errado. Isso leva ao arrependimento. O arrependimento só acontece quando a própria medir e perceber o que estava errado e toma a decisão de não fazer, não praticar aqueles tipos de atos.